Nos últimos dias, essa notícia vem empestando o LinkedIn e outros portais voltados para o âmbito profissional. Elliott Hill, hoje, é CEO da Nike e foi anunciado há algum tempo atrás. Mas não é o ponto dele ser CEO ou dele ser contratado como CEO que chamou a atenção e criou todo o burburinho nas redes. Basicamente, é sua história, considerando que isso aconteceu. Ele saiu de uma posição de estagiário para a posição de CEO, num período de mais ou menos 30 anos. O que acontece nesse ponto é que esse fato em específico e essa jornada do Elliott de estagiário a CEO criou algumas visões das pessoas que podem ser um pouquinho perigosas. Por exemplo, dois argumentos principais embasaram todas essas postagens ao redor desse acontecimento. A primeira questão é sobre como é motivador ver alguém saindo da posição de estagiário a CEO. As pessoas se motivaram, viram a jornada do Elliott e acharam que eram maravilhosas, gerando ali uma certa vontade de trabalhar, se evoluir e chegar a patamares maiores de acordo com a jornada do próprio CEO da Nike. E por outro lado, críticas às próprias empresas em si, considerando que a Nike tinha um plano de carreira excepcional, permitindo que alguém saia de estagiário a CEO. E todas as mensagens positivas e motivadoras foram um pouquinho ao redor desses dois temas. Claro que também existiam algumas críticas ali ao redor sobre como as empresas tratam a questão de plano de carreira, às vezes preferindo contratar pessoas de fora a evoluir quem está ali dentro. Porém, eu gostaria de trazer outro ponto aqui, na verdade outra visão, uma visão que não é tão motivadora assim. E a pergunta que embasa isso é: será que é saudável se motivar a partir de acontecimentos como esse? Será que isso não pode ser perigoso? Por mais que eu esteja explorando aqui um pouquinho do copo meio vazio, isso pode ser um fator essencial para que você consiga mexer com a sua motivação de forma que ela seja realista. E quando você tem motivações realistas e se recompensa durante o processo, você tem mais chances de ter sucesso. E tudo isso vem com base nessas perguntas. Primeiro, será que é saudável se motivar a partir de um evento que pode ser, na verdade improvável? E segundo, será que podemos olhar para acontecimentos desse, como o de Elliott, criar uma visão motivadora de curto prazo que nos dá aquela força de ação imediata e depois falhar e aí se desmotivar? Será que vale a pena seguir essa linha, esse caminho? Eu queria começar, para variar, com alguns conceitos que nos ajudam a entender melhor por que essa motivação ocorre e por que eventos improváveis e quase impossíveis nos motivam tanto, mas de uma maneira que pode ser tóxica. A primeira coisa se chama viés de disponibilidade. O viés de disponibilidade diz que nós estimamos a frequência de algum acontecimento com base de o quão fresco aquele acontecimento está na nossa cabeça. Tá, ficou um pouquinho confuso, mas vou explicar melhor. Às vezes ocorrem tragédias no dia a dia. E essas tragédias, quando olhamos no fluxo da história, elas são raras de acontecer. Mas por serem recentes, nós achamos que aquilo acontece muito. E basicamente, essa estimativa de frequência com base em eventos que estão na nossa cabeça pode ser muito perigosa, porque nós estamos estimando de maneira errada eventos que podem ser raros. Bons exemplos disso são acidentes que ocorrem por aí, questões mais complicadas referentes a tragédias, e tudo isso pode estimar uma frequência na sua cabeça que na verdade não é a real. Isso aí entra no quesito de, por exemplo, porque o avião ele é o transporte mais seguro do mundo. Não é porque ele não cai, mas sim porque é raro cair. Porém, quando acontece algo, um acidente, alguma coisa recente, nós evitamos, porque achamos que aquilo acontece mais do que a visão real ali, a probabilidade real. O segundo ponto é como nós lidamos com causa versus probabilidade. Basicamente, quando uma coisa acontece, nós esquecemos da população, da probabilidade, da estatística referente à população geral do caso e nós olhamos para o caso em específico. Vou dar um exemplo.
Em alguns dos meus trabalhos, que eu trabalho como analista de growth marketing, houveram casos que minha taxa de conversão, minha quantidade de pessoas que se tornaram clientes cresceram abruptamente em um período específico de tempo. Só que, quando eu olho para a população específica dessa conversão, ou seja, a média dela, ela era bem menor. Eu poderia ter duas opções aqui. Olhar para aquele caso extremo e achar que aquilo era nova realidade, que agora tudo iria dar certo daquela forma, ou tentar analisar com um viés estatístico. O que será que aconteceu para que naquele momento a conversão subisse tanto? E aí, a partir disso, eu consegui tirar conclusões. Conclusões que posteriormente fez minha conversão média melhorar, mas não se manter naqueles patamares agressivos que foi devido a um acontecimento específico no qual eu não tinha controle. E basicamente, nós tendemos a olhar mais para os eventos extremos que acontecem e esquecemos da visão estatística, probabilística referente à população geral daquele caso. Então, quando acontecem questões como essa do Elliott, nós tendemos a olhar para a causa do estagiário que se tornou CEO, para essa história, como é motivadora, como é interessante. E esquecemos de olhar que, se pegarmos uma população de estagiários, nós veremos menos de 1%, menos de 0,5% que se tornaram CEO na mesma empresa. Então, por um lado, é muito motivador quando nós olhamos para o evento específico, mas pelo outro, como olhamos para a estatística, vemos que estamos nos motivando com base de algo que é quase impossível. Tá, eu entendi. Você tirou o meu cavalinho da chuva, você me fez ser uma pessoa mais pessimista, você transformou o realismo que existe em uma coisa super complicada e desmotivadora. Então, como olhar para eventos e se motivar de uma maneira saudável? Basicamente, quando você se mantém motivado em relação a algo, e principalmente alguma coisa que acontece, uma história inspiradora, a primeira coisa que você deve se perguntar é: isto é regra ou exceção? Se eu me manter em uma frequência, se eu realizar ações que estão dentro da regra, qual é a minha chance de sucesso referente a esse evento? Será que se eu trabalhar certinho, evoluir dentro da empresa, estudar, evoluir, fazer tudo que a empresa quer de mim, será que eu vou conseguir chegar de estagiário a CEO, até de estagiário a gerente? É muito improvável. Então, eu estou olhando muito para uma exceção. E quando eu me motivo a partir de uma exceção, isso pode ser perigoso. Pode gerar um cenário de motivação tóxica. Outra coisa é quando nós olhamos para eventos que acontecem, a mídia, a própria mídia, ela não mostra eventos normais, ela não mostra a regra, ela mostra a exceção, porque a exceção chama a atenção. Nós ficamos ali ansiosos por ver exceções e gostamos. Está nos filmes, nas séries, na mídia, em todo lugar. Então, quando nós olhamos para essas questões de exceções, esses eventos improváveis que acontecem, o que podemos fazer é entender a relação entre o fim da jornada e o próximo passo. Então, se você está buscando um objetivo e você está olhando para o fim da jornada, pode ser super perigoso, porque existe todo um caminho até o fim dessa jornada. Mas se você sabe qual é o fim da jornada e foca no próximo passo, tendo decupado todos os passos até você chegar ao fim dela, é muito mais motivador, porque você não está olhando lá para o fim. Quando você olha para o fim, você está olhando de uma maneira que a única forma de sucesso que vai acontecer é você chegar no fim da jornada. Mas se você olha para o fim da jornada e decupa em pequenos passos até chegar lá, o próximo passo já é motivador, porque ele é plausível, ele é possível e mesmo que seja desafiador, a probabilidade é muito maior de você chegar lá. Então, quando você olha para o fim da jornada e você consegue criar passos específicos e alcançáveis de acordo com esse caminho, sua jornada vai ser muito mais motivadora e vai ser motivadora de uma forma boa, saudável, onde você vai se motivar com base em coisas que você pode alcançar e não em eventos improváveis que raramente podem acontecer. Caso você queira se aprofundar nessa questão de definição de metas, etc., eu vou deixar um artigo que eu escrevi aqui de como criar metas para seres humanos. Bom, geralmente meus conteúdos eles são muito embasados em coisas que eu estudei, livros, referências, etc. Então é um conteúdo que é um pouquinho denso. Então caso você prefira ali estudar a partir de Reels de 1 minuto e meio ou essas coisas mais curtas, eu acho que não é o caminho para você ir para lá. Porém, caso você queira se aprofundar e ter um guia prático de como elaborar metas, tá lá, é um artigo que você vai acessar, eu não vou pegar seu número, seu telefone, não vou pegar nada, não vou te vender nada ainda.
Mas o ponto é que você vai conseguir, a partir desse artigo, criar metas concretas, criar eventos concretos e fazer essa decupação que eu falei do fim da jornada e cada passo até você chegar lá com base em onde você está agora. E agora chegamos na parte obscura do vídeo. Então, caso você não tenha gostado de se aprofundar e não quis acessar o artigo e entender melhor como é que funciona o processo de definição de metas, eu vou falar agora de um tema bem técnico e chato, que é basicamente como eu defino as probabilidades de algo que pode acontecer, ajustando minha expectativa para um viés mais realista e coerente com a que eu vinha construindo recentemente. Então, o que é que eu faço? Quando eu vou estimar uma coisa que eu quero fazer e quero entender qual é minha probabilidade de sucesso para realizar aquilo, eu olho para um processo específico com base em definição de probabilidade e ajuste de probabilidade que me ajuda a entender melhor qual é a meta factível que eu posso chegar, qual é a probabilidade factível e não uma impossibilidade de eu chegar nesse lugar, gerar um viés de motivação tóxica e eu me desmotivar e acabar desistindo. Então, basicamente, você precisa seguir esse passo a passo referente a alguma coisa. Eu vou falar primeiro o geral e depois eu vou dar um exemplo para que você entenda melhor e consiga aplicar aí também nas suas coisas caso você queira. É uma coisa bem de nerd e bem assim que ninguém faz, mas me ajuda muito a entender melhor o mundo a partir de uma visão realista e não a partir de uma visão de sonhos distantes e impossíveis nos quais eu posso me desmotivar e posso desistir da jornada que eu estou construindo. A primeira coisa que você precisa é de uma taxa base. Taxa base é basicamente o quê? O que é que você tem feito nos últimos dias, nos últimos períodos? Qual é a sua média de ação referente a esse ponto que você quer fazer? Qual é a taxa base dessa população? Isso aqui é o termo estatístico, ela é referente a esse tema, mas qual é essa taxa base? O que é que você tem feito recentemente? Será que uma pessoa que corre 1 km ali uma vez na semana vai conseguir correr 20 km na próxima semana? Não. Então, a taxa base nesse caso é o que você vem fazendo, referente a um caso específico é o quanto aquilo acontece num período histórico. Então é basicamente a probabilidade real referente a alguma coisa que você quer fazer ou então alguma coisa que aconteceu e você quer estimar essa probabilidade e essa possibilidade. Depois você vai ter a taxa causal, que é basicamente assim, tá, eu acho que dá para chegar nesse nível. Ele é mais improvável, mas dá para chegar fazendo algumas ações específicas. E no outro lado, quando você quer estimar a probabilidade de algo, isso daí é a taxa daquele caso em específico. Como eu falei anteriormente, existe a taxa causal e a taxa da população. Depois vai ter uma correlação entre as duas. Quando você olha para esses dois critérios, você precisa entender, tá, eu tenho uma taxa aqui que está aqui e aconteceu outra coisa, ou pode acontecer que está aqui. Qual é a confiança que eu tenho que eu posso sair daqui para cá? E essa confiança vai vir com base em ações específicas, o plano que você tem, o que você vai executar, o que é que você vai fazer para chegar lá. E depois, por último, o quarto passo é o ajuste. O ajuste é basicamente, tá, tenho certeza que isso aqui dá e eu pretendo chegar aqui. Qual é a confiança que eu tenho para chegar aqui? Porque eu não sei que eu não vou ter uma correlação de 100%, uma confiança de 100% para chegar aqui. Então, no caso, eu poderia muito bem ajustar isso para uma meta mais factível. E esse ajuste é com base na distância entre as duas taxas, a causal e a estatística. Boa, agora que você entendeu passo a passo, eu vou falar a partir de um exemplo prático e um exemplo usando esse próprio canal. Quando você olha os vídeos do meu canal, acho que eu postei 5, 6 vídeos, eu saí de umas visualizações de 20 para 500, eu acho, no último vídeo. Eu busco visualizações, o meu próximo passo é visualizações de 1000, que é basicamente dobrar o que eu fiz no último vídeo. Pode ser nesse, pode não ser, mas o ponto aqui que eu tô querendo fazer é ajustar a minha probabilidade de chegar aos 1000 de acordo com a visão mais factível. E aí o que é que eu posso fazer? Por exemplo, eu tenho essa média ali de 500 e quero chegar em 1000. Eu estou estimando essa média de 500 que foi o último vídeo, mas o ideal é ser uma média menor considerando que eu vou olhar todos os canais. Mas para facilitar o cálculo eu vou usar 500. E aí eu quero sair de 500 para 1000. Só que qual é a confiança que eu tenho para sair de 500 para 1000? Será que eu tenho um assunto matador do próximo vídeo? Será que esse assunto está muito em alta? Será que meu roteiro e a forma que eu descrevi a thumb e o título realmente chamam a atenção e as pessoas vão buscar? Qual é a confiança que eu tenho? Bom, nesse caso eu tenho uma confiança de mais ou menos 60%. Eu vou estimar qual é a minha probabilidade saindo ali de 500 para 1000, que é uma distância de 500. E aí vou calcular quanto dá os 60%.
Nesse caso, para eu sair ali de 500 para 1000, eu tenho que estimar com base na minha confiança, que é de 60%. Então, entre 500 e 1000, que é uma distância de 500, 60% vai ser 300. E aí, eu com base nessa distância, nesse ajuste que eu fiz, que agora eu tenho uma meta de 1000 e eu meio que diminuí essa meta com base na confiança que eu tenho para chegar lá, eu estimo minha nova meta mais factível e mais realista, que agora é de 500, que era a minha base, mais 300, que é meu ajuste. Então, agora, buscar 800 é mais plausível para mim, considerando algo que eu já fiz antes e esse ajuste com base na confiança que eu tenho de acordo com o tema que eu vou falar. Esse processo, ele parece ser complicado no início, mas basicamente você vai definir uma taxa base, você vai definir a estatística causal com base onde você quer chegar, ou então alguma coisa que aconteceu. Depois você vai definir a confiança ou correlação entre as duas estatísticas e depois você vai fazer um ajuste, gerando uma visão mais imparcial e mais realista em relação a onde você quer alcançar ou chegar. No início pode ser muito complicado você fazer essas coisas, mas com uma prática e considerando que é um cálculo relativamente simples em relação a probabilidades, você consegue estar aplicando isso no seu dia a dia e você vai conseguir melhorar muito, tanto seus critérios de motivação, como também sua vida no geral, considerando que agora você vai dar passos mais certeiros e planejados.